Olá, boa noite. Empresas do transporte coletivo de Londrina pedem subsídio de R$41 milhões para reequilíbrio do sistema em 2023. Em São Paulo, depois de uma semana, SP Trans não é capaz de esclarecer se ônibus novos a diesel, já comprados, podem ser colocados em operação. Muito estresse e confusão. Motorista de ônibus de São Paulo perde a paciência e passa por cima de moto na Zona Leste. No Rio, ônibus do BRT Rio pega fogo na Zona Oeste. Em Jacarepaguá, ônibus da Redentor tem princípio de incêndio. No interior do estado, ônibus da Beltur pega fogo em Itaguaí. Em Goiás, ônibus urbano pega fogo no terminal de Goiânia. E no futebol, nem sempre o espírito esportivo prevalece. Ônibus do Corinthians é apedrejado na final da Copa do Brasil. E ainda, eleições. Veja as cidades que oferecem transporte público gratuito no dia da votação. Com transmissão para todo o Brasil, o Ônibus TV começa agora. A SP Trans, que gerencia os ônibus no município de São Paulo, depois de ter enviado uma circular proibindo novos coletivos movidos a diesel, não é capaz de esclarecer se os ônibus a combustão, já comprados pelas empresas e que estão em produção, poderão ser cadastrados ou se as companhias terão de devolvê-los. O Diário do Transporte cobra uma posição da Prefeitura. No mesmo texto, fala em proibição da inclusão de ônibus a diesel e em proibição da compra, a partir do dia 17 de outubro. São cerca de 600 ônibus a diesel 0 km, já comprados antes do dia 17, sendo aproximadamente 300 unidades de porte maior, como articulados e padrões. Cada um desses ônibus custa entre 500 mil e R$1 milhão. Como a renovação da frota faz parte da cesta de remuneração das empresas e o sistema é subsidiado, toda a sociedade com dinheiro público custeia estas compras, mesmo que parcialmente. A diferença entre inclusão de ônibus novos a diesel e compra de ônibus. Se a proibição for para a compra, os ônibus a diesel que já estão sendo produzidos ou que foram comprados até o dia 16 de outubro poderiam ser incluídos ainda no sistema. Se a proibição for para a inclusão, tudo estaria vetado, mesmo os ônibus comprados até o dia 16 ou os que já estão em linha de montagem. Mudando de assunto, durante uma sabatina realizada pela Câmara de Vereadores de Londrina, no Paraná, o diretor de transportes da CMTU, Wilson de Jesus, divulgou que as empresas responsáveis pela operação do transporte público coletivo na cidade pediram um subsídio de R$41 milhões para 2023, valor que, segundo as operadoras, ajudará no reequilíbrio do sistema e está em análise pela companhia. Wilson participou da sessão a convite da vereadora Mara Bocaberta, que presidiu a comissão especial e questionou sobre o cumprimento de itens dos contratos de concessão do transporte coletivo urbano, apontados no relatório final da Comissão Especial dos Transportes Públicos da Câmara, entregue em junho deste ano. A vereadora cobrou a renovação da frota, que deve ter no máximo 10 anos de fabricação, como prevêem os contratos de concessão feitos entre a cidade e a TCGL, Transportes Coletivos Grande Londrina, e também a Londrisul Transportes Coletivos, que operam o transporte, já que, de acordo com a CMTU, atualmente, a TCGL possui 204 ônibus, sendo 80 deles com mais de 10 anos de uso, e a Londrisul possui 123, com 14 tendo mais de 10 anos. Quase metade da frota da Grande Londrina tem que ser feita a troca, e tem ainda as subsequentes, que vão vencendo durante os anos, já que a vida útil desses ônibus, no início do contrato, era de 5 ou 6 anos, conforme a licitação. Mas nós temos ônibus com vida útil de 9 anos, que já entraram na frota e já foram vencendo, que são esses que estão vencidos e estão em circulação, diz a vereadora. Segundo Wilson de Jesus, apesar da previsão de 10 anos de vida útil dos coletivos, a CMTU permitiu a prorrogação de idade da frota até dezembro de 2022, em razão do cenário econômico enfrentado no início do ano. Ainda de acordo com ele, as concessionárias apresentaram na última semana um plano anual de renovação de frota para 2023, onde é prevista a substituição de todos os 94 veículos com idade acima da permitida. Um ônibus articulado do BRT do Rio pegou fogo na zona oeste da cidade. O incidente ocorreu em frente à estação Recreio Shopping, no Recreio dos Bandeirantes, integrante do corredor Transoeste.
Ninguém ficou ferido. Os serviços precisaram ser desviados. Não se tratou de ataque e as causas estão sendo apuradas. Já que tocamos no assunto do BRT Rio, é importante frisar uma informação importante que foi divulgada essa semana. A Prefeitura vai investir 10,5 milhões de reais na recuperação e pavimentação de vias exclusivas nos corredores do BRT Rio. A iniciativa tem o objetivo de trazer maior qualidade e agilidade no transporte do Rio de Janeiro. Um motorista de ônibus do transporte público de São Paulo foi demitido após uma briga de trânsito. Em vídeo compartilhado em redes sociais, mostra que o motorista discute com um motociclista na Avenida Souza Ramos, em Cidade Tiradentes, na Zona Leste. Por 2 vezes, o condutor do coletivo se afasta da moto, seguindo em direção à faixa de ônibus, mas é seguido pelo motociclista que, após a segunda investida, tem sua moto atingida pelo ônibus que passa por cima dela, danificando o veículo. Na sequência, é possível ver que o ônibus segue seu caminho e não para verificar o que aconteceu, quando o vídeo se encerra. Em nota, a SP Trans informou que repudia esse tipo de ato presente nas imagens e que tal conduta não está de acordo com os padrões de qualidade e segurança exigidos pela gestora do transporte. A SP Trans já acionou a concessionária responsável pelo ônibus para que identifique imediatamente o condutor e tome as medidas administrativas cabíveis. A concessionária já informou que irá desligar o funcionário de seu quadro. A ocorrência envolveu o coletivo de prefixo 48375, que operava pela linha 407N/10, Terminal Cidade Tiradentes, Metrô Penha. De volta ao Rio de Janeiro, um ônibus urbano da aviação Redentor teve um princípio de incêndio na região de Jacarepaguá. De acordo com informações, o ônibus apresentou um princípio de incêndio quando seguia a viagem em frente ao Parque Shopping, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. A ação do motorista, que conseguiu conter as chamas, evitou que o fogo destruísse o coletivo. A Prefeitura do Rio ainda não se manifestou sobre as 2 ocorrências, tanto essa quanto a do BRT que informamos agora há pouco. Um coletivo rodoviário da empresa Beltur, que opera no setor de fretamento e turismo, e uma van que faz o transporte municipal em Itaguaí, foram incendiados no interior do Rio de Janeiro. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a ação criminosa ocorreu na região conhecida como Chaperon, nas proximidades do Morro do Carvão, na Baixada Fluminense. Um ônibus urbano que opera linhas na rede metropolitana de transporte coletivo pegou fogo quando estava no terminal Padre Pelágio, em Goiânia, chamando a atenção de quem passava pelo local. O condutor do coletivo, ao perceber as chamas surgindo na parede dianteira do ônibus, onde está localizado o motor, acionou outros rodoviários na tentativa de conter as chamas, porém sem sucesso. A linha que o ônibus fazia não foi informada. Apesar do susto, não houve feridos, gerando apenas danos materiais. Agentes do Corpo de Bombeiros foram acionados e debelaram as chamas. O consórcio Redmob se manifestou e informou que o motorista percebeu o fogo no momento em que foi assumir o seu posto de trabalho e que demais funcionários tentaram conter as chamas com o uso de 4 extintores, mas sem sucesso. A concessionária informa ainda que não houve vítimas, apenas prejuízos materiais. Essas foram as notícias em manchete de hoje. Infelizmente, o espírito esportivo está em falta no futebol brasileiro. Após o Flamengo ter sido alvo de apedrejamentos por parte da torcida do Corinthians, na primeira final da Copa do Brasil, o segundo jogo foi marcado pela revanche da torcida do Flamengo, além, claro, da conquista do título pelo time carioca. Diversos ônibus rodoviários foram fretados por torcedores do Corinthians e que seguiam em direção ao estádio do Maracanã, na zona norte da cidade, foram apedrejados quando passavam pelo bairro de Benfica. O número de coletivos que sofreram a ação de vandalismo, em que tiveram janelas quebradas, não foi informado. Ao menos 24 ônibus tiveram que ser escoltados pela polícia. O segundo turno das eleições promete ser bastante movimentado e agitado para os dois lados da disputa presidencial, tanto Lula, tanto Bolsonaro.
E para facilitar o acesso dos eleitores às urnas, vários governos estaduais e municipais vão oferecer transporte público gratuito no próximo domingo, dia 30. Isso tudo é para fazer e estimular o eleitor a praticar o seu ato de democracia. A lista ainda pode ser atualizada, mas até o momento essas são as cidades e regiões que terão ônibus gratuitos no dia da eleição. São elas: Rio de Janeiro, Hortolândia e Jacareí no interior de São Paulo, Cuiabá, região metropolitana do Recife, Aracaju e Fortaleza. A capital paulista, no caso São Paulo, ainda não se manifestou, mas a justiça deu um prazo de 48 horas para a prefeitura se manifestar, se vai ou não oferecer ônibus grátis. Já em Campinas, os vereadores fizeram um pedido para a prefeitura sobre o tema. Teremos que aguardar. Essas informações das cidades ainda serão atualizadas em breve. Eleições 2022. Vote certo! Bom, assim nós colocamos um ponto final na edição de hoje do Ônibus TV. Obrigado a todos pela companhia e audiência. Amanhã você confere mais notícias do mundo rodoviário em nossa programação. O Jornal do Ônibus começa às 7 e o Bus Tonight às 9 da noite, sempre com muita notícia e informação para você. Uma boa noite a todos e até amanhã. Eleições 2022. As propostas dos candidatos à presidência e governador para o transporte coletivo. Quais são as soluções para o Brasil? As propostas, os debates, tudo sobre o mundo político e rodoviário. Eleições no Próxima Parada. Vote certo!